Olá, mais um programa Fentec TV. Queremos informar que estamos completando 2 anos com o programa Fentec TV, que até o momento era exibido nas cidades do Grande ABC. E a partir de hoje estamos atingindo 12 capitais. São Paulo, Belo Horizonte, Brasília, Campo Grande, Curitiba, Goiânia, Florianópolis, Manaus, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Vitória. E também poderá ser visto através do nosso site, fentec.org.br e através do YouTube. E hoje, para inaugurar esse programa a nível nacional, nós estamos entrevistando a doutora Zilmara Alencar, advogada, assessora jurídica e membro da Comissão de Direito Sindical da OAB do Distrito Federal. Doutora Zilmara, é uma satisfação tê-la mais uma vez no programa Fentec TV. E para suas considerações iniciais, nos fala um pouco como a senhora vê os nossos programas, como as outras participações anteriores, como é que ocorreram? Essa evolução, Wilson, da Fentec TV, ela vem exatamente no sentido de promover uma maior comunicação e acessibilidade ao trabalhador brasileiro das informações que lhe são úteis, que são necessárias para que ele possa, de fato, viabilizar uma melhoria da sua condição de vida, da sua cidadania. Então, a informação ali é poder. E gostaria de parabenizar a Fentec pela iniciativa e pela ampliação, permitindo que todas essas capitais, bem como os 60 municípios do estado de São Paulo, possam também ter acesso a informações tão importantes que vão, com certeza, trazer modificações na vida do trabalhador brasileiro. Parabéns. Obrigado. Como nós vamos falar de sindicato, né, e falando do trabalhador, nós queremos que a senhora explanasse um pouco sobre a importância do sindicato no dia a dia do trabalhador. A importância do sindicato no dia a dia do trabalhador, ela não vem sendo tratada com o devido respeito, com a devida importância. O trabalhador, diante da situação que ele vem do seu dia a dia, das dificuldades que enfrenta, ele não se apercebe de que o sindicato é a porta de entrada do seu fortalecimento, de fazer com que ele não seja apenas num oceano de trabalhadores, né? E quando ele está ali sabendo da importância do sindicato, para que serve o seu sindicato, ele ali se permite que ele possa ser tratado como um todo, como um conjunto. E o sindicato vem com esse intuito, né? A figura do sindicato é de fazer com que não exista o indivíduo, e se exista o coletivo. E juntos, fortes, fortalecidos, possam de fato enfrentar essa rotina do dia a dia e fazer um planejamento do futuro daquilo que ele de fato merece, almeja e que tem que ser construído com essa união, com essa coordenação do sindicato na vida das relações de trabalho, num primeiro plano, mas também na vida social, política daquele trabalhador, para que ele tenha uma melhoria das suas relações e da sua vida. Bem, aproveitando a oportunidade para dizer que a Fentec representa os Sintecs, né? E nós temos Sintecs em 80% dos nossos estados. Os nossos Sintecs são estaduais e 80% tem o Sintec. Então, alertamos aí que cada técnico no seu estado procure o Sintec e tenha uma participação maior, exatamente como a doutora Zilmara disse agora, né? A importância da participação do trabalhador no dia a dia no sindicato. Diz para nós, qual é o verdadeiro papel dos sindicatos? O verdadeiro papel do sindicato é de fazer essa coordenação daqueles que são parecidos. Quando você fala, procure o seu Sintec, é porque existe uma semelhança, existe uma identidade em todos aqueles que são técnicos. Então, dentro dessa semelhança, dessa identidade, se busca uma coordenação para que aqueles anseios, aquelas necessidades daquele trabalhador
se façam protagonizar por meio de uma entidade que, diante do conhecimento de todo esse universo de dificuldades e de melhorias que precisam ser implementadas, possam, de fato, se efetivar. Então, esse é o papel do sindicato. O verdadeiro papel do sindicato é representar coletivamente os trabalhadores, os técnicos industriais, no caso que a gente está aqui tanto citando, para que, a partir daí, eles se fortaleçam nos seus pleitos. E tem pleitos diversos, né, Wilson? A gente verifica uma necessidade dentro desse contexto, não só no mundo do trabalho. Hoje, os sindicatos, eles têm um papel dentro de um movimento social, não só sindical. O trabalho é um direito tão fundamental da vida de um cidadão que ele é aquele que está mais correlacionado com a dignidade humana. A nossa Constituição Federal diz: ao cidadão é dado o direito ao trabalho. Então, quando você vê, é dado o direito ao trabalho, e ainda nos seus direitos fundamentais ele diz: ao cidadão é dado o direito de sindicalizar-se, de ter uma associação, para que aquela associação busque a defesa dos seus direitos, busque o avanço nas suas melhores condições de trabalho, nas suas melhores condições sociais. E a importância do sindicato, ela precisa ganhar um volume maior de divulgação. Nós estamos passando por um processo de crise, nós estamos passando por um processo onde cada vez mais o cidadão está sendo levado a olhar o seu próprio umbigo, né? O trabalhador termina olhando o seu próprio umbigo. E aí o olhar do seu umbigo não permite que o sindicato se utilize das suas prerrogativas e possa, de fato, fazer essa substituição, ora processual, ora administrativa. Quando a gente se vê, um trabalhador se vê diante de uma dificuldade de resolver qualquer tipo de problema, ele tem que ter na sua mente que existe alguém que pode melhor auxiliá-lo, melhor assessorá-lo, que pode lhe prestar assistência, e esse alguém chama-se sindicato. Porque o sindicato está ali para lhe abrir o horizonte e dizer: você não está sozinho nessa jornada, nós estamos aqui para te ajudar a achar soluções. E isso é direito, é Constituição, está assegurado. E quando você tem um trabalhador que ele diz assim: eu estou desempregado, ele fala isso de moral baixa. Quando você diz um trabalhador: eu estou me empregado e eu tenho o meu sindicato para me defender, você nota dali, além de ter um cidadão, você tem um cidadão consciente do papel do seu sindicato. Tá bom. Ó, nós usamos um slogan, juntos somos mais fortes. Tá? E isso vem ao encontro do que você está dizendo. Essa é a resposta da sua pergunta, né? Juntos somos fortes. Qual é o principal papel do sindicato? Fortalecimento através da união. Então, esse slogan diz tudo. Muito bem, vamos a um pequeno intervalo e voltamos a seguir com a entrevista com a doutora Zilmara. Olá, voltamos a apresentar o programa Fentec TV e continuamos entrevistando a doutora Zilmara. Doutora Zilmara, nós falamos o slogan, né, juntos somos mais fortes. Esse slogan nós usamos na Fentec e Sintex há mais de 10 anos. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho mais de como atingir os técnicos e como é que deve funcionar o papel do sindicato na comunicação. A comunicação, ela é de fundamental importância para que esse papel do sindicato se materialize, se efetive. Porque sem ter a informação e sem conhecer o sindicato, nós não conseguimos ficar juntos, né? Nós não conseguimos estar juntos no mesmo barco, nós não conseguimos comprar a mesma briga. E essa comunicação, ela vai ter que acompanhar o dinamismo da forma como os técnicos e como os trabalhadores em geral
necessitam para que essas informações cheguem até ele. A Fentec, ela tem um programa que agora amplia a sua audiência e eu acho que cumpre também esse papel de trazer essa informação que o trabalhador tanto precisa. Mas é de fundamental importância uma campanha, Wilson, de divulgação para que aquele trabalhador saiba da importância do seu sindicato na sua vida. Hoje, a qualificação profissional, a formação profissional, ela está se dando num ambiente desassociado da consciência política dos órgãos que agregam e que trazem uma visão coletiva. A gente verifica que hoje a capacitação ela está se dando muito mais pelo empregador. Ora, se o empregador via Pronatec, via Sistema S, é o responsável pela formação profissional daquele trabalhador, ele não tem uma cultura de explicar para aquele trabalhador, para aquele técnico, da importância do seu sindicato. Olha, antes de você começar e ser contratado na sua empresa, procure o seu sindicato, pois o seu sindicato apresentará todos os seus direitos, lhe dirá como você reivindicará suas horas extras, suas melhores condições de trabalho. Então, precisa haver uma comunicação, mas uma comunicação que demonstre a necessidade de uma inversão cultural na questão da qualificação. O sindicato ele vai ter que conseguir chegar junto ao trabalhador no sentido de dizer como é que é a relação de trabalho de alguém que está dentro do seu sindicato, que participa das suas ações sindicais, que comparece às assembleias, e aquele trabalhador que se omite, que ele vira um mero receptor daquilo que ele permitiu que fosse decidido sem ele opinar. Nós temos aí, não só dentro do movimento sindical, mas de todo o movimento político brasileiro, uma ausência da querência de participar de assembleias, de atos. Hoje se tem aí discutido no Congresso Nacional se deve continuar o voto obrigatório, se não deve continuar o voto obrigatório, de que forma se participa da construção de políticas sociais. E o sindicato, que é aquele ente que não só cuida do movimento sindical, mas cuida também da representação do trabalhador, ele precisa de uma comunicação mais direta, de uma comunicação que venha a dar ao trabalhador uma resposta imediata. Hoje nós vivemos com a geração Y aí que quer uma resposta imediata, não quer mais uma participação que tem que ser online, que tem que ser full time, né, que tem que estar disponível a todo momento. Então, dentro desse contexto, eu acredito que temos que focar numa campanha ampla de divulgação de qual é o verdadeiro papel do sindicato, de fortalecimento, de não deixar aquele trabalhador, aquele técnico sozinho. E no segundo momento, fazer com que essa informação seja uma constante, que essa informação ela sempre seja dado um retorno para o trabalhador. A partir do momento que você tem uma comunicação eficaz, aquele trabalhador vai passar a acreditar no seu sindicato e ele precisa saber que, independente do que o empregador diga do seu sindicato, ele tem que estar presente para poder, a partir dessa sua presença nas decisões, ele poder construir uma relação coletiva melhor e mais duradoura. Bem, é óbvio, né, que para o empresário, né, o patrão, ele nunca vai encaminhar o trabalhador para se filiar a uma entidade sindical. Então, a conscientização deve ser do próprio trabalhador e esse é o papel, acho que o sindicato deve fazer, né, também a conscientização desse trabalhador. E essa conscientização, ela tem que partir dentro de uma necessidade quando ele é colocado no mercado de trabalho. Então,
ao se dirigir ao mercado de trabalho, aquele cidadão, aquele trabalhador, ele tem que saber se eu estou caminhando por um terreno desconhecido, existe uma entidade que já o conhece bem e que poderá me guiar em busca desse caminho que eu escolhi para trilhar. Então, é esse o papel da comunicação sindical, é de demonstrar para o trabalhador que ele está ali para prestar assistência, para dizer, olha, nessa categoria, onde os técnicos industriais estão inseridos dentro do mercado de trabalho, nós já temos experiência o suficiente que podemos aperfeiçoá-la, as condições, se você vier para participar, mas a gente pode passar para você todo o conhecimento que a gente tem dessa relação até hoje. Então, essa comunicação ela é de fundamental importância para a construção de um ambiente de condições de trabalho saudável, com geração de trabalho decente, sem a gente ter um sindicato que consiga se comunicar com a sua base, dificilmente nós teremos um protagonismo daquele papel que o sindicato deve e precisa desempenhar. Nós sabemos da dificuldade de trazer o trabalhador, trazer o técnico para os sintecs. E com esse novo sistema, né, com essas novas redes sociais, a senhora acha que isso facilita? Como é que a senhora vê as redes sociais no dia a dia dos sindicatos? Eu acho que as redes sociais hoje é uma realidade na utilização dessa troca de informações. A gente precisa, de fato, desenvolver essa rede social com o objetivo de tornar essa comunicação efetiva. Efetiva como? Todo mundo hoje se comunica via WhatsApp. Você tem o WhatsApp do grupo familiar, você tem o WhatsApp do seu ambiente de trabalho. Então, o sindicato ele precisa se utilizar daquele canal onde o trabalhador, onde o técnico de fato se utiliza e a partir dali passar as informações e essas convocações, demonstrando a importância. Olha, nós estamos ali para decidir qual vai ser o seu piso salarial no próximo ano. Você não vai comparecer na sua assembleia? Nós estamos ali para poder definir se vai ter direito o seu filho vai ter direito à creche ou não. E você não vai estar lá para poder ajudar a definir. Vamos nos unir para que a gente consiga, de fato, esse avanço nessa conquista de novos direitos. Ok, vamos a um pequeno intervalo e voltamos a seguir com a entrevista com a doutora Zilmara. Olá, voltamos a apresentar o programa Fentec TV e continuamos a entrevista com a doutora Zilmara Alencar. Doutora Zilmara, nesse momento de crise, o papel dos sindicatos ganha relevância ou não? Sem dúvida ganha relevância e traz ao sindicato uma responsabilidade muito grande. Uma responsabilidade não só de achar alternativas e soluções para a saída de uma crise, mas inclusive para atenuar os reflexos que essa crise causa numa oportunidade como nós estamos passando agora, de um aumento do nível de desemprego. Nós temos aí propostas vindas do próprio seio do movimento sindical, proposta de proteção ao emprego, que foi editada através da medida provisória 680, que traz algumas alternativas para a manutenção do trabalhador no seu emprego, para evitar um aumento do nível de desemprego no país. Com o aumento do desemprego, você tem um aumento da violência, você tem um pai de família, um trabalhador que está desesperado para dar uma melhor condição ou a manutenção de uma condição vital para os seus dependentes. E aí o sindicato ele entra dentro desse cenário com a obrigação e a responsabilidade de pensar maior,
de não pensar só no âmbito da sua categoria, mas no âmbito de construir ou de ajudar na construção de políticas públicas que possibilitem uma saída de uma crise, de uma retomada do crescimento econômico, para que a gente volte a ter bons índices de empregabilidade e não só de um emprego, mas sim de um trabalho decente, de um trabalho com qualidade. Em momentos de crise, a gente tende a buscar apenas a permanência no emprego. E o avanço em busca das melhorias do trabalho decente terminam ficando em segundo plano. Mas se o sindicato atua e vem com uma visão ampla, ampliada, onde ele vai permitindo que a formulação de políticas públicas dê a oportunidade de que o mercado de trabalho se reorganize e de que sejam construídas no ambiente tripartite, com participação das atividades econômicas, da representação dos trabalhadores e do governo, seja ele em âmbito federal, estadual ou municipal, esse papel do sindicato em tempos de crise é de fundamental importância. Essa medida provisória, por exemplo, ela fez com que o Estado cedesse parte de um recurso que é do Fundo de Amparo do Trabalhador, do CODEFAT, para que cubra diferenças salariais em decorrência de uma redução da jornada de trabalho, mas que a empresa mantenha o compromisso de não poder demitir. Além do período que aquela empresa ficar aderida, por meio de uma adesão ao programa, ela vai também ficar na obrigação de não dispensar os seus trabalhadores. Então, essa foi uma alternativa construída com base no que a gente vivenciou e conheceu do sistema alemão, que vai ser muito voltada para a área dos técnicos industriais, do setor metalúrgico, setor químico, que vem passando por um momento de crise aí mais grave, mas que, diante das especificidades da onde aquele trabalhador esteja inserido no seu mercado de trabalho, outras soluções, e aí o sindicato, além de comunicação, vai ter que se utilizar muito da sua criatividade. Seja criativo no sentido de achar alternativas para que essa crise passe e, como em momentos anteriores tivemos aquela história, vamos passar agora por um maremoto, não, vai ser só uma marolinha, não vai chegar aqui, para que a gente possa de fato sair. A questão da comunicação é necessária, inclusive, para que a gente se conscientize. Nós estamos passando por um momento de crise, uma crise de credibilidade, e que isso, de uma certa forma, afasta a participação dos trabalhadores, inclusive dessas assembleias, desse processo decisório. E essa ausência de credibilidade em instituições como o sindicato, como Congresso Nacional, como o Poder Executivo, demonstra que essa crise ela é mais profunda. Ela passa por um processo de ausência de lideranças naturais. E o sindicato é o seio de onde se melhor tirou lideranças naturais. Aquele que vem já da sua própria índole, da sua própria natureza, da sua própria personalidade, essa agregação de um conceito do social. Então, mais uma vez se reforça. É importante a participação do sindicato em momentos de crise. Esse papel do sindicato, construído com a ampla e uma maior participação dos trabalhadores, amplia a possibilidade da gente achar soluções na construção de alternativas que podem ser utilizadas de forma transitória, como é o caso do PPE, que a gente acabou de mencionar, mas também na solução de uma política que seja mais demorada, que seja mais duradoura e que, a partir da saída dessa crise, possa se voltar a protagonizar uma melhoria dessas relações no sentido de trazer não só a manutenção de emprego, mas a busca por um trabalho decente, que agrega um conceito
de meio ambiente, você tem que ter um meio ambiente de trabalho, com a ausência de assédios que podem ser morais, sexuais, dentro do seu ambiente de trabalho, com a agregação de conceitos de dignidade da pessoa humana, com a participação que seja de fato democrática, com negros, mulheres, e que traga um conceito mais amplo dentro de uma construção de fato tripartite, onde tanto aquele que visa o lucro, que são os empresários, como aquele que visa o seu bem-estar, que são os trabalhadores, e que o governo, de fato, consiga fazer um país crescer de forma segura, de uma forma fortalecida. E a gente volta de novo ao slogan, né? Juntos somos fortes. E esse juntos somos fortes vem na ampliação dessa participação do trabalhador dentro do seu sindicato, conhecendo o seu sindicato, a importância do sindicato nessa substituição, nessa assistência e nessa representação. Bem, a senhora sabe, o sindicato europeu, ele vem discutindo, negociando para perder menos. A senhora acha que nós chegamos nessa época aqui, isso atinge, negociar para perder menos? Olha, eu sou otimista por natureza, né? E a gente termina se prendendo muito dentro desse otimismo de dizer que o povo criativo é o povo brasileiro. Então, me desculpem os europeus, né? Que eu sei que aqui a Fentec está agora tendo, junto do YouTube, uma audiência internacional, mas me desculpem o europeu. O Brasil não vai deixar que a gente tenha que negociar para perder menos. Nós estamos transitoriamente fazendo algumas trocas no sentido de redução de salário, mas acompanhado de uma redução da jornada. Então, eu não gostaria da gente já pensar no sentido de que nós vamos ter que negociar para perder menos. Nós vamos deixar de crescer muito. Nós vamos passar por um momento onde os nossos ganhos vão ser mais reduzidos, mas perder jamais. Ok, muito obrigado, doutora Zimara, por mais uma vez participar do nosso programa. E cerramos mais um programa Fentec TV.